Fala galera, tudo bem de valores? 20 de maio de 2023, sábado. Nesse vídeo vou trazer para vocês o fechamento semanal gráfico de Prio 3, 3R e Petro 4. Lembrando sempre que são apenas estudos, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda de ativo. Mas antes de iniciarmos nossas análises para vocês, vamos trazer notícia rápida de Prio 3 e 3R. Fica uma observação referente à Petrobras, já que recentemente houve uma alteração da sua política de preços referentes a diesel e gasolina. Não vou tratar esse tema aqui nesse vídeo, mas é uma notícia bem relevante para o ativo. É importante estar atualizado acerca do tema. Então eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários duas notícias para quem quiser ficar atualizado acerca da política de preços da Petrobras. Vamos continuar aqui nosso vídeo trazendo notícia referente ao aumento da posição da BlackRock na Prio 3, notícia dessa sexta-feira. Resolvi trazer para vocês porque BlackRock é um big player dos mais pesados que temos, uma das principais, se não a principal gestora de investimentos aí internacional que temos, e aumentou sua posição aqui na Prio 3. Ela aqui comunicou a Prio 3 e a Prio 3 comunicando no mercado que agora a BlackRock detém 5,013% do capital da Prio. E a gente já tinha tido também essa mesma notícia referente à BlackRock. A Prio 3 também havia comunicado o mercado em 11 de maio que a BlackRock detinha 4,987% da Prio 3. Então houve um aumento aqui de posição. Olha só, se antes a BlackRock estava com 44,2, agora 44,4, um aumento aí de cerca de 200 mil papéis, mais ou menos. A BlackRock aumentou sua posição na Prio 3, uma notícia bem interessante aí para o ativo, para ficarmos antenados com o mercado e não apenas com os gráficos. Trazendo também rapidamente uma notícia que mexeu bastante a 3R na sexta-feira, que a 3R comunicou o mercado que teve ciência nessa sexta-feira, dia 19, que obteve a licença operacional referente aos campos integrantes do Polo de Potiguar. Essa licença operacional era o último passo que era necessário para concretizar a compra do ativo do Polo Potiguar. Então foi uma notícia que realmente mexeu bastante com a 3R nessa sexta-feira. O ativo chegou a valorizar bastante, mas no entanto acabou fechando com alta de 3,80%, mas é uma notícia aí que pode mexer também com o valor da 3R. Agora vamos continuar aqui nosso vídeo. Vou deixar a notícia para vocês na descrição do vídeo e nos comentários para quem quiser ler a notícia referente ao que eu tratei aqui no vídeo. É interessante a gente sempre ficar antenado com os gráficos, mas também com as notícias e fundamentos dos ativos. Sintam-se à vontade sempre para deixar comentários referente a Prio 3, 3R e demais ativos que tratamos para vocês aqui no canal. Continuando o nosso vídeo agora com as nossas análises gráficas, agradeço sempre quem deixa o like, se inscreve em nosso canal. Oriento vocês a acompanharem as nossas análises dos diversos ativos para vocês começarem a compreender aqui nosso modelo, a nossa proposta com as nuvens de Ichimoku. Petróleo Brent essa semana fechou em alta de 2,25% e o que temos aqui com as nuvens de Ichimoku? A gente continua fechamento abaixo das nuvens e um cruzamento de venda. O que é o cruzamento de venda? Quando a média verde-limão, nossa média de 9 períodos a média curta do Ichimoku cruza a média longa, o cruzamento de média aqui desde 11 de julho de 2022. Percebam que ainda era um cruzamento acima das nuvens, ou seja, um cruzamento de venda fraca que tivemos, mas é verdade que o ativo começou aqui a acentuar suas quedas a partir desse cruzamento aqui do Ichimoku. O que tem aqui próximo das médias do Ichimoku? A gente permanece fechamento abaixo das duas médias do Ichimoku e estamos aqui na região do sanduíche, que é entre a aritmética de 200, essa pontilhada amarela, e a linha amarela. Estamos aqui numa região de fundo, é verdade, foi o fundo de março aqui de 23, mas a gente continua o que também? Com um DMI aqui negativo, cruzamento que teve negativo aqui desde da semana de 14 de novembro de 22, percebam o cruzamento aqui bem robusto, agora acentuado o quê? O ADX ganhou velocidade acima do nível de 20 desde o início de janeiro e a gente permanece aqui apontado para cima, ou seja, indicando a tendência ganhando velocidade. Muita atenção, porque o ideal é o quê? Que o nosso DMI positivo esteja acima do negativo, pensando nas petrolíferas, pensando num petróleo mais caro, já que uma queda no petróleo pode impactar diretamente as nossas ações do petróleo. Mas por enquanto aqui a gente segue com uma direção baixista pelo DMI, indicando até uma probabilidade aqui de tendência, tá? Já que estamos acima do nível de 25. No entanto, essa semana a gente não teve uma grande movimentação. Estamos ainda nessa região
entre as médias de 200. A gente aguarda algum fechamento acima das médias, a média de 200 aqui exponencial, que estaria no 77,78, ou então a gente perder esse suporte aqui na aritmética 200. Nessa semana estaríamos no 70,99, ou seja, nos 71 dólares. Muita atenção se perder esse suporte aqui, porque também pode acabar impactando as nossas ações petrolíferas. Vamos continuar aqui nosso vídeo sem mais delongas, começar por Prio 3, vou trazer principalmente o gráfico semanal para o vídeo não ficar tão longo. Prio 3 teve um fechamento bem interessante essa semana, a gente teve uma alta de 7,16%, o Ibovespa essa semana fechou em alta de 2,10% e também tivemos Petro 4 em queda de 1,26% e 3R ficou no 0 a 0. Então dessas três ações foi a que melhor performou essa semana e chama muita atenção que tivemos aqui um fechamento acima da média vinho. A primeira condição que a gente gosta de ver no nosso gráfico aqui com o Ichimoku é a retomada dessa média vinho. Então, o ideal é sempre o ativo trabalhando de preferência acima das nuvens e também acima aqui da nossa média vinho. A gente permanece com esse cruzamento que a gente chama de cruzamento de venda fraca, quando a média rápida cruza abaixo da média lenta aqui do Ichimoku, mas cruzamento de venda fraca por quê? Porque foi acima das nuvens. Essa semana a gente retoma a média vinho, foi interessante o fechamento, a média vinho estava nos R$ 36,40 e fechamos aqui nos 36,97. Chama a atenção que a gente tinha até marcado a máxima aqui desse candle, aqui a máxima da semana de 10 de abril de 23, foi uma máxima em R$ 37,18. Percebam como essa semana aqui ele não conseguiu fechar acima dessa região. Deixa eu até colocar de outra cor para vocês enxergarem melhor, porque pode realmente aqui, por enquanto, a gente trabalhar como uma ideia realmente de resistência aqui do preço. Vou deixar aqui, olha só, pontilhada, essa região pontilhada, o ideal. Semana que vem, quem sabe, um fechamento acima dessa região aqui, para a gente não começar a entender como uma região de resistência aqui na Prio 3. Qual é o ideal? O ideal, quando a gente retoma a média vinha, é continuar fechamentos acima da média vinho, renovando as máximas para essa média verde-limão do Ichimoku ter um cruzamento aqui, novamente cruzar para compra, desfazer esse cruzamento de venda. Muita atenção, porque muitas vezes o ativo vem trabalhar próximo da média vinho, fecha acima, perde a mínima e o ativo começa a desenhar uma região de topo, coisa que a gente não quer ver aqui na Prio 3. Então fez um fechamento interessante, já que fechamos acima da média vinho novamente, tá? Mas é o ideal que renove a máxima e tem algum fechamento aqui. De preferência, vamos trabalhar com esses R$ 36,40 aqui como sendo a nossa média lenta, mas a semana que vem, durante a semana, eu trago alguma atualização da Prio 3 e trago o ponto gráfico aqui, que é o interessante para o fechamento da semana que vem, pensando numa retomada do ativo. Muito interessante, trazendo conteúdo para vocês educacional. Percebam como a média verde-limão, a gente estava com a hipótese dela estar aqui com uma região de suporte, e realmente ela serviu de suporte desde a semana de 10 de abril de 2023. É verdade que ela não conseguiu ainda renovar essa máxima, mas percebam como ela veio trabalhando aqui, olha só, a média servindo como uma região de suporte. Muito interessante, porque algum fechamento abaixo dessa média poderia ter acentuado a queda aí da Prio 3. Vamos trazer também os demais indicadores para vocês. Essa semana a gente tem novamente o DMI positivo tomando aqui o cruzamento, ou seja, a gente teve um fechamento acima da média vinho e um cruzamento de DMI. Percebam como é importante calibrar os indicadores para eles também conversarem entre si, tá? Mas olha só, a gente ainda tem um ADX aqui caindo e abaixo do nível de 20, então ainda é cedo para a gente falar que já tem uma tendência aqui. A gente não vê a tendência no gráfico aqui, desde que ela começou a renovar seus fundos aqui a Prio 3, e a gente não vê ainda essa tendência também pelo DMI, percebam, ele está apontando ainda para baixo, ideal quando ele começa a apontar para cima e ganha a nossa linha preta aqui, que é pelo menos o nível de 20. E aqui trazendo para vocês o Money Flow Index, eu até deixei agora com uma coloração diferente para facilitar quando eu converso com vocês sobre o Money Flow Index. A gente continua aqui com o FA, tá, acima do nível de 50, interessante, pelo menos a gente trabalhar aqui do nível de 50, mas percebo que por mais que a gente tenha retomado aqui a média vinho, a gente permanece com o Money Flow Index abaixo do nível de 50. Perceba essa linha verde aqui, ela perdendo força, perdeu o nível de 50 aqui entre a semana de 27 de fevereiro e 6 de março, quando ele perde o nível de 50, ele começando aqui a ficar vermelho, ou seja, indicando uma probabilidade. Sempre trabalhando probabilidade. Gostaria de adivinhar o futuro, mas ainda não consigo adivinhar o futuro. Mas aqui a gente vê que ele está num modo mais vendedor do que comprador. Interessante a gente ver
ou o nível de 50 sendo retomado do Money Flow Index, ou um rompimento aqui, por exemplo, de topo anterior, aqui um topo anterior na região dos 46,2, né? Mas a gente vê que ainda o fluxo do dinheiro aqui, pelo menos pelo nosso Money Flow Index, não acompanhou o preço, tá? O ideal é quando a gente tem uma renovação aqui de topo, ou chegar próximo de um topo e a gente vê o mesmo acontecendo no nosso indicador. A gente gosta que esse indicador, no mínimo, esteja aqui, tá? De preferência acima do nível de 50, tá? Quando ele ganhar o nível de 50, ele vai ficar aqui novamente verde pra gente, tá? Muita atenção, o ideal é a gente não perder esse 36,40 e muito menos perder novamente a mínima aqui que fizemos essa semana nos R$ 34,27, mas foi um fechamento legal, pelo menos retomamos aqui a nossa média vinho da Prio 3. Continuando agora a nossa análise, trazendo somente nesse vídeo o gráfico semanal para não ficar muito longo, a gente sempre retomando caráter educacional aqui para vocês. Deixa eu até tirar as linhas para ficar mais fácil de explicar. Aqui a 3R, assim como a gente já trouxe várias vezes, é o que? É um movimento mais lateral do ativo. Não seria o ideal trabalhar o Ishimoku com ela, mas aqui como a gente gosta de analisar os ativos com o Ishimoku, e a gente vê o que? Um gráfico mais lateralizado, mas mesmo assim eu gosto de trazer a análise para vocês. O que tivemos essa semana na 3R? A 3R essa semana fechou exatamente no 0 a 0. A gente continua aqui com o fechamento ainda abaixo das nuvens de Ishimoku. A gente está fechando aqui o gráfico semanal da 3R. Qual que é o ideal? O ideal aqui do Ishimoku é sempre a gente trabalhar acima, pelo menos, da média vinho e de preferência acima das nuvens, né? Aqui a gente tem a média verde-limão, percebe que ela serviu de resistência aqui em 24 de abril, começou a servir de suporte em 2 de maio, essa semana a gente toca na média verde-limão, na média rápida, estaria nos R$ 30,72. Pelo menos a gente firma novamente uma ideia de suporte aqui pelas médias de Ishimoku, mas é o ideal que a gente comece a ganhar essas outras médias aqui acima. A média vinho, que é a média que mais nos interessa, ainda estaria nos R$ 37,67, ainda estaria bem longe aí da média vinho, né? E olha só, a gente ainda tem um DMI indicando uma direção mais baixista para 3R, ou seja, a gente quer que desfaça esse cruzamento que tivemos, olha só, desde o dia 22 para o 27 de fevereiro, que a gente teve esse cruzamento aqui, olha só, quando ele cruza acima e o DMI positivo começa a cair. A gente ainda tem um ADX aqui apontando para baixo, abaixo do nível de 20 ainda, ou seja, é cedo para falar que a gente tem uma tendência aqui pelo ADX, e a gente vê também que há uma grande lateralização aí na 3R. A gente permanece aqui com o nosso Money Flow Index também abaixo do nível de 50. O ideal é que ele comece a desenhar aqui o topo acima aqui da nossa linha preta aqui de 50, mas a gente percebe que a semana passada, por exemplo, né, mostrando caráter educacional para vocês, percebam como a gente fechou acima aqui de um topo anterior, né, indicando, ou seja, uma força realmente compradora aí pelo menos para 3R, né? Vamos continuar avaliando para vocês, analisando, mas o que seria, pelo menos, aqui já a gente está longe da média vinho, pelo menos continuar fechando acima da nossa média verde-limão, que estaria nos R$ 30,72, mas existe uma grande lateralização aí no ativo. Vou trazer rapidamente o gráfico diário para se a gente ver alguma coisa diferente aí para vocês. Olha só, o gráfico diário. Essa semana, sexta-feira, aqui teve uma forte especulação em virtude até da notícia que eu trouxe para vocês referente a Potiguar. Para quem não viu o começo do vídeo, oriento, dá uma passada no começo do vídeo para ver a notícia referente ao Polo Potiguar. Aqui a gente chegou a ter uma máxima de 35,50, fechamos no 33. Percebam como a exponencial de 200 aqui serviu como resistência. Interessante aí nos próximos pregões, quem sabe a gente fechar acima dessa exponencial de 200 para a gente não começar a compreender como uma região de topo ou até mesmo de forte resistência. Atenção aí no segunda, terça, quarta-feira, o ideal é a gente fechar aí, quem sabe, acima da exponencial de 200. E temos também uma aritmética de 80 passeando aqui no ativo na região dos 33,92. Trazer aqui, pelo menos, o DMI positivo está acima do negativo no gráfico diário, tá? Vamos pensar, pelo menos, manter esse cruzamento positivo no gráfico diário, mas olha só, o semanal a gente ainda permanece com uma direção mais baixista. Para quem gostou da nossa análise, peço que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, assistam outras análises para vocês começarem a entender o que a gente tenta trazer aqui para vocês. Espero que gostem dos nossos vídeos. Também já fiz o fechamento da Magazine Luiza, da Via essa semana, e fiz um vídeo com quase 10 ativos que tiveram fechamentos interessantes ou que o movimento de alta já se iniciou, para vocês estudarem junto com a gente, lembrando que não é recomendação de compra ou venda de ativos. Vamos continuar agora com Petro 4 na tela.
Trazendo agora a Petrobras. Petrobras essa semana fechou em queda de 1,26%, fechamos nos R$ 25,92 e sem grandes novidades no gráfico. A gente continua com o fechamento aqui, o candle acima das nuvens, a gente continua com um cruzamento de compra, foi um cruzamento de compra dentro das nuvens, muitos traders de Shimoku não operam esse cruzamento quando ocorre dentro das nuvens, mas a média rápida cortou a média lenta, a nossa média rápida verde-limão, média de 9 períodos do Shimoku e a média lenta aqui, a média vinha. A gente continua com esse cruzamento de compra, fechamento acima das nuvens, gráfico semanal aqui interessante da Petrobras, mas a gente gosta de ver quando a nuvem também futura é verde, tá? Ela começa a desenhar uma nuvem futura verde aqui, indicando uma maior probabilidade de alta, mas enquanto a gente continuar o fechamento aqui acima das nuvens, o gráfico semanal aqui continua interessante, quem sabe, tá? Nas próximas semanas a gente continua esse movimento altista que vem aqui se desenhando desde suportes que foram aqui principalmente na média de 80 exponencial e também na região aqui da média exponencial de 50. É interessante nas próximas semanas a gente continuar renovando as máximas para a gente permanecer com esse cruzamento aqui de compra e o interessante é a gente não voltar a fechar dentro das nuvens aqui, trazendo para vocês os mesmos pontos que trouxemos na semana passada aqui. Mais ou menos a nuvem está aqui na região dos R$ 24,32 e 24,27. Vamos atualizar aqui os pontos. 24,32, 24,27. Então é interessante a gente permanecer aqui um fechamento pelo menos acima dos R$ 24,27 aí pelas próximas semanas até aqui a semana de 5 de junho de 2023 para a gente manter esse fechamento aqui acima das nuvens de Shimoku. Também trazendo os demais indicadores, a gente permanece com o DMI aqui, cruzamento de DMI positivo acima de negativo, mas a gente olha só, a nossa ADX aqui ainda tímido na região de 12, é interessante quando essa linha está aqui pelo menos acima do 20, apontando para cima e ganhando força, o que? A tendência. Então a gente não, muito cedo para a gente falar que já está indicando uma tendência aqui pelo nosso ADX, mas pelo menos permanece com o DMI positivo acima do negativo, indicando uma direção aqui de preço mais altista. E nossos demais indicadores de apoio, nosso FR continua aqui acima do nível de 50, longe ainda de uma sobrevenda, ou seja, teria espaço para continuar aqui seu movimento altista. No entanto, nosso Money Flow Index ainda não ganhou o nível de 50. É interessante quando ele trabalha pelo menos acima do nível de 50. Eu percebo que o nosso Money Flow Index é aqui indicando um movimento também mais lateral aqui do preço da Petrobras. É interessante quando a gente vem aqui algum tipo de candle renovando o topo aqui, renovando as máximas e o fluxo aqui do dinheiro, nosso Money Flow Index também renovando os topos aqui no indicador e se não renovar o topo, pelo menos acima do nível de 50, tá? Interessante a gente ver aqui a Petrobras retomando o nível de 50 aqui, o MFI, porque a gente gosta de ver os indicadores todos apontando para o mesmo lado, coisa que ainda o Money Flow Index ainda não cortou esse nível de 50 que a gente gosta de ver no gráfico aqui semanal também, tá? Para quem gostou da nossa análise, a gente pede para deixar um like, para ajudar nosso canal, a gente continuar motivado a fazer os vídeos. Não deixem de assistir nossos demais análises. Eu também fiz um vídeo com da semanal, fechamento semanal, com cerca de 9, 10 ativos, tem Bradesco, tem MRV, tem Joey e outros diversos ativos dos demais diversos setores, explicando também possíveis entradas que os ativos sinalizaram. Um vídeo bem interessante para quem quiser se aprofundar aí com o Shimoku. Então agora ficamos por aqui, um forte abraço, operem com muita responsabilidade na bolsa, sempre gerenciem o dinheiro de vocês e coloquem só aquele dinheiro que realmente vocês possam perder. Forte abraço e bons investimentos!